Bom, na aula passada, aula 10, a gente viu, como prosperar na vida. Acho que é um tema que muita gente procura. Eu acho que eu não comentei algo que talvez seja relevante comentar aqui. Para quem faz esse caminho do curso, ou o caminho da espiritualidade, esse caminho do autoconhecimento, esse caminho interno, do despertar, enfim, cada um chama de um jeito. Pode acontecer situações que a princípio vocês não vão entender. Por exemplo, se vocês estão nesse caminho e você tem um relacionamento kármico, por exemplo, ou tem um relacionamento tóxico, ou um relacionamento que não tá legal, ou se você tem um trabalho, que não tá legal, que é tóxico, enfim, se tiver alguma coisa que não tá ali, de acordo com o seu momento consciencial, ouça que se é uma relação kármica e você tá nesse processo interno, você tá tratando as pessoas melhor, sendo uma pessoa mais amorosa, tá colocando mais amor nos relacionamentos, seja afetivo ou seja profissional, pode acontecer com vocês de ou o relacionamento se romper, ou de vocês perderem o emprego. Então, se isso acontecer na vida de vocês, a princípio vocês provavelmente não vão entender aquilo, não vão aceitar muito bem, não vão conseguir compreender, vão ficar tristes, desanimados, enfim. Naquele princípio, naquele momento, vocês não, talvez não consigam entender por que que aquilo está acontecendo. Então pode ser que vocês pensam assim, poxa, mas eu estou trabalhando no meu interno, estou trabalhando na minha espiritualidade e o universo me tira aquela pessoa que eu amava tanto, ou me tira aquele emprego que era a base do meu sustento, enfim. Se isso acontecer na vida de vocês, vocês vão precisar de um tempo, é como se fosse aquela fase do luto, onde a gente precisa de um tempo para refletir sobre aquilo, né? Se começar a se observar, trabalhar essa questão interna, e lá na frente a gente consegue entender o porquê que lá atrás foi retirado. Então, na espiritualidade também acontece isso. Às vezes acontece em situações que, a princípio, não é do nosso agrado. A gente vai entender aquilo como algo negativo, algo ruim, mas lá na frente, a gente começa a entender de forma melhor por que que aquilo aconteceu, por que que aquilo foi retirado, por que que aquilo foi alterado. Então, se acontecer isso, aguarde um pouquinho, não fique criando situações para piorar esse cenário. Se é um relacionamento, calma, tenta, né, ficar tranquilo, tenta entender isso e vai tentando viver a vida, sem tentar entrar em questões de baixa vibração, depressão, nem nada disso. Tenta ficar o mais melhor possível, cabeça erguida, vibração pelo menos equilibrada, e deixa o tempo mostrar as coisas, deixa, se quiser chorar, chora, porque a água é um ótimo purificante, né? Não existe nada melhor para purificar o corpo e a alma do que a água. É por esse motivo que às vezes a gente chora, né? Que é aquele transbordo, está significando uma purificação. Mas tente não se afundar e, enfim, não querer sair do caminho espiritual, culpar as pessoas, culpar Deus, nem nada disso. Então, só estou pontuando aqui porque isso daí pode acontecer e vai que aconteça, e vocês comentam que, poxa, ô Zay, você poderia ter comentado que isso poderia acontecer, né? Eu teria me preparado melhor, apesar que não tem como preparar para essas situações, né? Aquilo ali chega e acontece e pronto, acabou. Mas comece a observar, às vezes o universo dá alguns sinais de que isso vai acontecer e acontece. Quando a gente está nesse caminho e tem coisas que não estão condizentes, com a nossa energia, com o nosso merecimento, o universo mexe os pauzinhos e tira a gente daquela situação. É, não sei. Pode ser que você entenda isso como ruim, mas lá na frente a gente entende. Começando a nossa aula 11, muita gente se pergunta sobre esse tema, qual que é o meu propósito na vida. De modo geral, o nosso propósito é quando a gente alcança a felicidade, aquela felicidade que nos faz ir além, aquela felicidade que nos motiva,
aquela felicidade que nos dá uma sensação, sabe, aquela sensação gostosa no peito, que às vezes nos faz chorar por estar servindo uma causa. Um dos maiores erros, acho que em relação ao propósito, principalmente as pessoas que entram nesse caminho da espiritualidade, às vezes pensar em coisas grandes, sabe? Ah, eu tenho um propósito que eu vou ajudar, sei lá, um monte de pessoas, várias pessoas, ao invés de olhar, para as pequenas coisas que a gente faz, ou não olhar para as inúmeras, oportunidades e situações que temos para servir ao nosso redor. Por exemplo, no caso da minha mãe, o propósito da minha mãe ali todo mundo vê, é muito claro, né? O propósito dela é alimentar os gatinhos de rua. E é isso que dá a ela força do espírito e traz para ela uma certa felicidade. Já um professor, talvez não seja apenas ensinar as matérias da escola, mas pode ser que o propósito do professor seja, às vezes, estar disponível aos alunos que estão tentando buscar informações que não estão relacionadas à escola, auxiliando aqueles pequeninos com as provas da vida. No meu caso, o que me dá felicidade é isso que eu faço aqui, é isso que eu faço no Instagram, é compartilhar informações que possam ajudar as pessoas de alguma forma. E o universo me ajuda trazendo pessoas que vão precisar daquelas informações. Então, a gente sempre faz o nosso papel, o universo faz o dele e as coisas acontecem. E tem pessoas que o propósito é, sei lá, alimentar os pobres, ajudar uma ONG, ajudar uma pessoa com limitações. Mas note que em todos os casos de relacionado a propósito, sempre a gente percebe que está atrelado ao servir. Seja servir uma pessoa, servir um animalzinho, uma causa, servir a Deus. E essas coisas grandes que a gente pensa a princípio, essas coisas grandes a gente pode falar que são missões, ou propósitos grandes, não sei, eu chamo de missão. E essas missões são dadas apenas para seres que estão melhor preparados que a gente, como o caso de Jesus, o caso de Yogananda, entre outros mestres e avatares, que através do seu trabalho deixado aqui na Terra, estarão ajudando e transformando milhões de pessoas. Então veja que o número é muito maior, a gente está falando em milhões, né? A gente, com propósito, ajuda dezenas, centenas ou talvez milhares, mas dificilmente serão milhões. É algo que nunca é o tipo de conhecimento que nunca passará, né? O conhecimento e as informações elas vão se perpetuarem através do tempo e espaço, em relação a esses grandes avatares. E para o pessoal que está praticando esse curso, que vem acompanhando as aulas e colocando tudo em prática, a jornada de descobrir o propósito e viver o seu propósito pode ser tão significativo quanto o próprio propósito em si. Então, às vezes, a gente está nessa busca, né, entendendo, conhecendo, buscando o autoconhecimento e tal. Às vezes, esse trajeto, esse caminhar, essa busca, ela é tão significativa quanto o próprio propósito. Às vezes, a gente está num momento tão gostoso ali, tão cheio de felicidade, que o propósito ali não tem mais não tem tanta importância, né? Então a gente acaba deixando o propósito para outro momento e acaba vivendo aquele momento ali, que tá ali, tá gostoso, tá bom. E aos que seguem esse caminho da espiritualidade, chega um momento que, como esse que eu comentei, que não busca mais entender certas coisas, a gente apenas serve, a gente apenas segue a intuição, segue o fluxo ali que o universo está nos direcionando e vai embora. A gente acaba deixando essas coisas aí, se revelarem com o tempo. E, o aprendizado, a própria vida nos mostra diariamente, né? Como eu comentei, acho que na aula passada, o universo sempre está dando sinais de onde a gente tem que ir, o que a gente precisa fazer. Então, o aprendizado a gente acaba, se a gente estiver atento, a gente acaba seguindo o caminho certinho para que a gente possa encontrar a propósito, encontrar a nossa felicidade, tudo isso. Então, basta a gente ficar com a mente serena e apenas observar. E observando, a gente encontra qualquer resposta, incluindo o nosso propósito aqui na Terra.
Então, o propósito, assim, às vezes é algo muito, às vezes é algo pequeno e a gente está esperando algo muito grande, né? Algo, sei lá, coisa muito grandiosa, e às vezes é algo pequeno, às vezes é cuidar de um bichinho como esse aqui, cuidar de um idoso, né? Ajudar os pobres, sei lá, defender a natureza, né? Enfim, tem que ver o que que traz para você felicidade, o que preenche o seu peito. E talvez aquilo seja o propósito, mas se você fizer esse caminho do curso, ou da espiritualidade, ou do despertar, o propósito ele aparece em algum momento. Então basta caminhar nessa cena espiritual e solta essas questões, sabe? Não queira saber no começo do propósito, nome de mentor, nome do guia, que mais? Sua origem estelar, sabe? Todas essas coisas. Solta tudo. Vai se aprofundando, vai removendo as camadas, vai se trabalhando, vai se entendendo, vai buscando mais, cada vez mais conhecimento, entendimento, vai trazendo isso para sua vida, vai anotando sonhos, enfim, vai juntando esse monte de informações, porque é um grande, se a gente reparar, a nossa vida é um grande quebra-cabeça. E cada coisinha é uma pecinha. Então, a gente vai juntando ao longo do tempo da vida, peça por peça, e quando a gente monta o quadro todo, a gente consegue ali ver de forma clara. Ah, esse é o meu propósito, é por isso que eu nasci nessa família, é por isso que eu passei por todos aqueles caminhos, né? Quando a gente monta o quadro inteirinho, tudo ali fica muito claro, fica muito evidente. Então, não tenha pressa, viva esse caminho, espiritual com toda a sua profundidade, com todo o seu amor, e as coisas vão sendo reveladas com o tempo, no tempo correto.